Quem é Ilan Breman? É um psicólogo, é um escritor, é quase que uma multinacional, seus livros estão no mundo todo. Como você vê o Ilan? De formação, sou psicólogo. E primeiro ano de psicologia, eu fiz PUC em São Paulo, eu fui trabalhar com crianças pequenas, na educação infantil. E no contato com as crianças, a minha trajetória profissional mudou. Hoje eu não sou mais psicólogo. Eu até brinco que eu entreguei meu CRP, enfim, não sou mais psicólogo. Porque nesse primeiro encontro com as crianças, eu estava no recreio, cuidando delas, e 3 crianças se aproximaram de mim. Eu fiquei apavorado, Pedro. Comecei a tremer. O que eu faço agora? Que elas vão falar, né? Tinha 18 anos. E elas falaram assim, conta uma história pra gente. E eu falei, não sei contar histórias. Elas me olharam com uma cara dizendo assim, mas então, o que você está fazendo aqui, né? A cara era essa, né? Imagina, criança, né? História é a mesma coisa. Aí uma menina olhou pra mim e me salvou. Falou assim, você não sabe? Então inventa. Inventar, eu acho que eu sei inventar. Senta aí. E comecei a contar uma história inventada. Foi a primeira vez na vida que eu inventei uma história. E eram 3 crianças. 15 minutos depois, eram 6 crianças. Eu brinco que era um milagre da multiplicação. Eu ia contando, elas iam se aproximando. E quando terminou aquele momento, muitas pessoas me olhando, de boca aberta, eu também assustado, eu fiz as perguntas certas. O que é uma história? Por que elas gostam de ouvir? Por que eu gosto de contar? E a partir daquele dia, comecei uma trajetória paralela à psicologia, de um pesquisador das histórias, alguém que narrava as histórias e que começava a escrever, porque eram histórias criadas na minha cabeça. Então a psicologia, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha uma relação muito forte com a literatura infantil, literatura adulta como leitor, e tive que tomar uma decisão na vida, né? Ou eu seria psicólogo, ou meu rumo seria outro, ligado aos livros. E tomei o rumo dos livros. Acho que acertei. Acho. Quantos livros você já escreveu, Ilan? Meu primeiro livro é de 1997 e já são mais de 60. Mais de 60 livros, desde 97, E já traduzidos para N idiomas, pelo que... Para N idiomas. Eu tenho livros na Polônia, China, Coreia, Suécia, Dinamarca, na Espanha. Espanha é legal porque lá eles sempre publicam a minha editora em três idiomas, né? Que é o catalão, é o espanhol e tem o valenciano. Tenho livros também lá no México, na França... Assim vai. Você tem um agente literário que faz essa intermediação entre o seu texto e uma editora estrangeira ou aqui no Brasil também? Como funciona isso para quem tem tantos livros? Assim, quando eu comecei a publicar aqui no Brasil os livros, isso é coisa de artista mesmo, de alguém que trabalha com arte, com criação. Eu queria saber se realmente meus textos eram bons mesmo, só para o Brasil ou valia também para outras crianças. Eu tinha essa insegurança. Eu acho, será que essa segurança é básica, acho que, de quem trabalha com arte? Eu falei, eu quero pôr os livros lá fora para ver se realmente o que eu faço é bom, né? Como eu vou fazer isso? Então você tem o caminho do agente literário, mas além do agente literário, eu falei, eu vou fazer isso, eu vou lá para fora. Então eu comecei para Bolonha, para a Itália, que tem uma feira de livro infantil, a mais importante do mundo, em Bolonha. Só livros infantis? Só livros infantis. E é uma feira não aberta ao público em geral, é feira para fazer negócios. Então as pessoas vão lá, editores... Profissionais. Você tem os editores, você tem... compra, venda, tem agentes literários, ilustradores circulam muito para mostrar seu trabalho. E eu fui a primeira vez, e com esse intuito, eu queria ver se tinha chance para mim nesse mundo, né, lá fora. E foi tão difícil, Pedro. Foi tão difícil, quase desisti, né? Porque ninguém te conhece, eu batia lá nos estantes, quem é você? Você mostrava os meus livros em português, traduzidos, que eu fiz a tradução em inglês do lado, não sei o quê. E eu percebi que precisava de alguém para me ajudar, que é um agente literário. E me apresentaram uma agente literária muito bacana, que é a Adriana, e a Adriana começou a fazer essa parceria comigo. Depois ela foi fazer outras coisas, e foi fazer outros trabalhos, e eu continuei com outros agentes. Então, além desses agentes que me ajudam a fazer essa intermediação, eu continuei indo para Bolonha, que também é importante. Você, agora que tem os livros, sai um primeiro livro, um segundo você conhecer seu editor, olhar para a cara dele, fazer essa troca, e não ficar só esperando, enfim, que seu agente faça lá seu trabalho. Você também tem que fazer seu trabalho, tem que sair e conhecer e tudo mais. E hoje em dia, na verdade, eu tenho 3 agentes. Eu tenho um agente que cuida da parte da Europa e América toda. Eu tenho um agente que cuida só da Escandinávia, né, norte da Europa, né, então Suécia, Dinamarca, e um que cuida da Ásia.
que também é mais racional isso, porque um só não dá conta de tudo. Então, porque o território é muito grande? É enorme. Então, uma pessoa que vai, né, um agente só para te vender para as Américas, para a Europa, para a Ásia, então é meio complicado e funciona muito bem. E às vezes tem um encontro desses agentes. Então um agente fala assim, tem uma pessoa interessada do Japão pelo seu livro, mas eu cuido da Escandinávia, mas vou te dar aqui a dica, você passa para ele. Então você tem uma relação, né, de cooperação também, e que é muito bacana, eles vão se conhecendo e tudo mais, né? Você acaba de dar uma receita para um autor novo que queira editar seus livros no exterior, e tem uma feira em Bolonha que você cita. Quer dizer, esta pessoa deve ir a Bolonha, você acha? Um novo que tem interesse em conhecer agentes, ilustradores, editores, que seja, ele deve ir visitar essa feira? É assim? Eu acho fundamental. Eu sempre falo para os autores infantis, porque é uma feira de livros infantis. Eu falo para eles que é assim, para conhecer, tem que para entender o mercado, como está o mercado, que livros estão sendo publicados. Às vezes a gente conhece muitos editores brasileiros em Bolonha, que você não conhece aqui, por milhões de motivos, estão todos concentrados no estande do Brasil, vários estandes de editora, da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Tem um momento de você ter um encontro com eles, você estreitar laços, é muito bonito esse encontro lá. Então, além de você reforçar os seus laços com o Brasil, lá fora, você conhece o mercado e vai talvez conhecer o seu próximo agente, que tem muitos agentes lá. Então, eu acho importante, sim, bem importante. Os livros estrangeiros, quando uma editora compra, digamos, um livro infantil, ele sofre adaptações para publicar no Brasil? E a mesma coisa acontece com os seus quando você publica num país asiático, digamos? Sim, tem mudanças. Eles, lá em Bolonha, é engraçado, quando eu mostrei, sempre levava, continua levando, né, muitos livros. E quando eu chegava com um livro no stand da Dinamarca, por exemplo, eles diziam assim, eu gosto desse texto, mas essa ilustração não é aqui para a Dinamarca. Então, se a gente pegar esse texto, a gente vai ter que fazer uma outra alteração. Ou às vezes você chega num lugar e fala, não, tá perfeito, a ilustração, o texto, mas o projeto gráfico, ou seja, a capa não pode ser brochura, tem que ser capa dura, a gente tem que aumentar o livro. Então, cada editora, eu não sei se ela fala pelo país, mas ela fala porque ela conhece do mercado. Isso também é uma coisa também, às vezes você ficava meio bravo também, né? Eu ia e falava assim, não, o Canadá, livro de pum no Canadá não rola. Mas a pessoa tem que falar em nome da editora, porque não dos canadenses inteiros, né? Então, acho que tem que ter também ser ouvido para a gente não ficar também decepcionado e frustrado. Então, aquela editora do Canadá acha que livro sobre pum não funciona. Ou livro que fale sobre índio não funciona. Mas é aquela editora, você pode tentar outra editora. As adaptações, elas são feitas também no texto. Então, você tem lá, às vezes, a gente pode, né, aumentar um pouquinho, diminuir um pouco. E, com certeza, todos os meus livros que estão lá fora, os projetos gráficos são diferentes. Todos, no sentido da capa dura, do tamanho, eles são diferentes. Ilha, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Quando um pai para o que ele está fazendo nessa vida corrida, acelerada, neurótica, maluca, e diz, eu vou ler uma história para o meu filho de 1 ano, de 2 anos, cara, esse momento é único para a memória desse menino, para a memória afetiva, para tudo. Como as ilustradoras chegam a você? Via a editora? Sou eu. Sempre eu. Eu sou caçador de artistas. Num país X lá? Eu vou com a cara e coragem. E normalmente eles me conhecem, porque os livros estão fazendo sucesso lá fora. Então na Espanha, meus livros estão vendendo muito, principalmente na Espanha. Best-seller, as princesas estão há anos nos mais vendidos lá. E acaba circulando o nome. Então quando eu chego pra falar pra um cara desse aqui, que é um bambambam do bambambam, quando eu mandei um e-mail pra ele já conhecia. Ah, você é o cara das princesas, não sei o que. Claro, vamos fazer. Então isso ajuda muito. Sem dúvida, né? Meio caminho andado. É meio caminho andado, então... Muito legal. Irã, como e quando uma criança passa a ter vontade de ler? Olha, primeiro a leitura, né, ela, nos dias de hoje principalmente. Quando eu falo leitura, Pedro, sei que vai ser uma polêmica isso aqui, mas para criança eu falo leitura de papel, com livro de papel. Eu acho que o tablet, toda essa história da tecnologia, para criança pequena principalmente, é bacana, mas é uma brincadeira. Não pode se confundir com literatura. São coisas completamente diferentes. A Academia Americana de Pediatria acabou de dar um recadinho muito legal, que é, pais, até os 2 anos, evitem tablet para o seu filho. Isso os americanos que criaram isso. Os americanos criaram a tecnologia, o tablet, tudo isso vem de lá.
Então, eles estão percebendo que é importante ter o papel. Eles falam do livro de papel, Academia de Pediatria. Então, a criança ela tem que ter esse contato com o papel desde bebê, desde pequenininha. A leitura e preparar ela para o mundo da leitura é fundamental. Fundamental para qualquer país, qualquer comunidade. Esse início, ele está muito ligado à presença do livro. Então, os pais têm que levar essas crianças para livrarias, bibliotecas, tem que construir bibliotecas na casa. Gente, eu já fui em casas enormes com crianças, casas bonitas, gente privilegiada, entra no quarto das crianças, tem tudo, mas não tem livro. Não tem livro. Depois o pai vai reclamar, não, porque meu filho não gosta de ler, meu filho não... A relação vai sendo construída. Eu lembro uma professora alemã, Pedro, que chegou para mim e falou assim, eu não entendo, eu venho aqui ensinar nos casarões aqui de São Paulo, alemão, e eu não encontro livro não encontro livro no quarto dos meninos, que eu vou ensinar alemão. E na minha época, nos anos 60, filho de operários, né, meus pais metalúrgicos, minha rua inteira nas casas, gente simples, a criança tinha o seu cantinho com seus livros. Isso preparou ela para o mundo da leitura, né, e para o mundo dos significados, e, enfim. Então, essa relação da criança com o livro de papel começa desde pequenininha. Mas acho que tem a ver com o exemplo dos pais, não? Completamente. Tem a ver com o exemplo dos pais, tem a ver com vocalizar. Exemplo, não é verbal. Sim. Não, também. Quer dizer, ou seja... Às vezes a criança sequer é alfabetizada. Sim, você tem o pai com o livro na mão, com a revista na mão, que foi o meu caso com meu pai e meus pais, né, grandes leitores. Tem a questão do modelo, mas tem mais do que o modelo. Hoje a gente já sabe, isso é engraçado que as pesquisas hoje, né, tem Harvard, Yale e tudo mais, coisas que a gente já sabe intuitivamente há milênios, né, mas, enfim, você ter o livro não basta o pai ter o livro na mão, ele precisa ler a história para a criança. Por quê? Quando um pai para o que ele está fazendo nessa vida corrida, acelerada, neurótica, maluca, e diz, eu vou ler uma história para o meu filho de 1 ano, de 2 anos, cara, esse momento é único para a memória desse menino, para a memória afetiva, para tudo. E para o vínculo desse menino com o próprio livro. O livro vai fazer ele lembrar do quê? De pai, de mãe, do cheiro daquele momento, do gostoso que foi, do abraço. Isso é inesquecível. Quer formar leitor? Começa cedo. Leia muito para sua criança, para os seus bebês. Eu lembro, Pedro, estou lembrando das minhas filhas bebês, e a gente espalhava os livros no chão, né? E elas pegavam, a gente se aproximava, abria e lia, brincando, gostoso, lendo, fazendo os barulhos dos livros. Depois de 2, 3 semanas, 8, 9 meses, elas já percebiam que pegavam o livro, engatinhavam, sentavam no nosso colo e esperavam. Elas queriam que a gente abrisse a boca, abrisse o livro, porque elas entendiam que livro faz adulto falar de coisas gostosas. Livro faz papai e mamãe ficar junto da gente. Isso é um processo de formação do leitor. A ilustração tem uma importância muito grande nos seus livros, pelo que eu entendi e vi. Isso confere? Tem a ver? Compete com o texto, a ilustração? Ou complementa? Como funciona isso? Tem um teórico chamado Paul Zumthor, e ele dizia, né, que chamava de índice de oralidade, né, componentes que remetem ao contador de histórias. A ilustração de um livro é o contador de histórias. A gente já viu crianças que abrem os livros sem saber ler e acompanham através da ilustração a história. É o índice de oralidade, é o contador de histórias. O diálogo entre o texto e a ilustração, ele é fundamental. Fundamental. A criança ela está lendo o texto e lendo a imagem. Eu, quando faço os meus textos, na minha cabeça, como que eu não ilustro nada, Pedro? Eu não sei ilustrar nada. Então, acho que essa minha falha, esse meu buraco, faz com que eu busque artistas que complementem isso, essa minha falha de não saber ilustrar. Então, quando eu termino o meu texto, eu já tenho na minha cabeça que traço que eu quero e vou atrás desses artistas. E em Bolonha você encontra essas pessoas? Em Bolonha eu já encontrei essas pessoas. E falar, olha, esse traço aqui eu gosto e combina com esse meu texto. E acho que tem um diálogo. Você topa fazer? Às vezes topa, às vezes não topa. Mas é interessante essa ligação. Claro, Pode ser que a criança sequer leia, né? Ainda não seja alfabetizada. Sim, e ela vai direto para a ilustração e acompanha todo o processo da história através da ilustração. E ilustradores, eles muitas vezes complementam o meu texto, né? Eles crescem o meu texto, fazem coisas interessantes, que eu fico às vezes abismado, falo, nossa, que coisa interessante, eu não tinha pensado nisso. E tem mais uma coisa que é legal, a gente está preparando a criança para um olhar artístico, porque cada ilustrador tem uma referência. Tem
tem ilustradores que falam, a minha referência são os pintores renascentistas da Itália, o cara ilustra para criança. Não, eu adoro Dalí, né? Eu adoro, sei lá, eu adoro o Caravaggio, e ele vai colocando essa referência na ilustração. Né? Eu gosto dos pintores, né, surrealistas. O cara vai fazendo essa relação, isso transborda para a criança, sem ela saber. A gente está educando o olhar da criança. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. O livro é o silêncio. A criança ouve o próprio coração. A criança consegue ouvir sua própria cabeça. A luz quem produz não é a tela. No livro quem produz a luz é você. Ele lê e a luz é produzida internamente. Ilan, por tudo que você já falou, riquíssimo, eu acho que o livro infantil é capaz de tirar todas as crianças que habitam a rua hoje em dia. É uma imaginação minha ou é sonho meu? O que você acha disso? Que uma coisinha tão barata seria capaz de tirar. Você disse que contou a história para 3 e rapidamente viraram 6, que provavelmente viraram 12. As crianças na rua, talvez pudessem ser motivadas por esse chamado bichinho livro? Eu acho que o livro ele faz parte desse contexto educativo maior, né, para o país. É com grande tristeza que eu vejo, por exemplo, agora as compras que o governo faz foram cortadas, né? Então teve um corte muito grande por causa da crise. Então acho que cortar livro é a coisa mais terrível que tem, né? Assim, porque você está falando exatamente do futuro. Eu estava no interior da Bahia, há um tempo atrás, falando sobre isso, e um menino, uma cidade de 10 mil habitantes, e o menino começou, né, a brincar lá com as minhas filhas, estava lá num rio, a gente começou a conversar com ele, e ele falou assim, de onde vocês são, São Paulo? Eu falei, de onde você é, dessa cidade, não sei o que lá. E eu falei assim, você gosta de ler? Ele abriu um sorriso, ele falou assim, eu adoro. Eu não resisto, né? As minhas filhas já sabem que eu vou falar dos meus livros para saber se ele conhece, né? Eu falei, você conhece um livro chamado Até as Princesas Soltam Pum? Ele falou, conheço. Eu falei, não, você não conhece, me fala como que é a história. Ele sabia a história inteira. Eu falei, como que você conhece? Porque tem na minha escola, a escola pública, que o governo comprou o livro para a escola pública. Então, você conhece o outro e outro livro? Eu fui falando de livros que eu sei que o governo compra há anos, e não só os meus. Conheço, eu adoro, blá, 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 blá. Fiquei tão emocionado. Era um menino de uma cidade pobre, simples, que teve oportunidade de ter livros de qualidade na mão dele, ou seja, leitor significa reflexivo, significa uma abertura, né, de não-rua, da não-rua, né? A leitura é isso, a abertura da não-rua. E por isso que eu fico triste quando você fala, bom, vamos cortar porque não tem dinheiro, não vamos mais comprar livros, vamos, né, esperar até as coisas melhorarem. Só que essas coisas da educação, do livro, às vezes, né, um corte nisso, você parar esse processo, para recuperar, acho bem complicado. Mas eu também sou bem esperançoso nesse sentido de acreditar mesmo, né? Se o livro fosse acessível realmente à grande gama, assim, a população infantil do Brasil inteiro, teríamos menos crianças na rua. Se isso não é ingênuo, isso não é naif, eu acho que sim. Acho que o livro traz para casa, o livro traz para as instituições que trabalham com livros sabem disso. Eu conheço várias instituições pelo país, comunitárias, que põem livros na praça, estão lá as crianças, estão juntas. É um caminho, né? Então, com certeza. Se você fosse o ministro da Educação, qual seria o seu primeiro ato? Me demitir. Não faria essa loucura jamais. Não, se você fosse. Me demitir. Olha, eu entendi. Assim, a minha especialidade, o que eu amo é literatura. Então, eu colocaria bibliotecas em todas as escolas públicas desse país, boas bibliotecas, em entidades, em comunidades, acesso ao... assim, na área do livro, o principal é acesso ao livro, é você ter esse acesso, chegar ao livro. Então, os projetos que têm acontecido aqui, Pedro, aqui no Brasil nos últimos 20 anos, são bem interessantes. Por isso essa minha preocupação que eu comentei, né, faz pouco sobre esse corte. Porque tem acontecido coisas muito bonitas. Eu circulo demais pelo país, eu conheço o Brasil de norte a sul, do Chuí até Macapá, literalmente. Eu viajo bastante e vou muito para as comunidades pobres desse país. Outro dia eu estava numa escola pública que tinha acesso a esses livros por causa do governo federal, estadual e municipal também, né, esse conjunto, e que você vê a alegria desses meninos quando conhecem um autor. Primeiro eles acham que o autor ou já morreu,
né? Ou é o Monteiro Lobato, né, que foi embora, ou é o Ziraldo, que é mais velhinho, assim, tudo mais. Tem essas duas coisas, né? Então, essa alegria, ele chorando, eu quero uma autógrafo, não sei o quê. E eu represento não uma celebridade do futebol, da música, nessas coisas todas, bunda lelê, essas coisas. Eu represento a palavra, a literatura. Os meus colegas, quando vão para as escolas, que vão muito, tanto os romancistas adultos como os de literatura infantil, circulam pelo país demais. Eles representam a cultura. Então, quando a criança te olha e fala, bom, cara, esse cara que está aqui, ele veio na minha escola, cara, ele se aproxima da cultura, da literatura, da palavra. Esta é a revolução desse país. É a revolução. Então, o que eu faria é livro, livro, livro e mais livro. E-books. E-books faz uma criança se tornar leitora ou se interessar por livros? Qual é a sua opinião sobre isso? Não. A minha opinião é não. Hoje é não, né? O Brás Cubas, né, ele tem uma frase que fala assim, leitor, Deus te livre de uma ideia fixa, uma frase do Memória de Bar. Eu não sou um cara que tem ideia fixa, né, então hoje, eu acho, pode ser que eu mude, mas hoje, não. Eu acho que o e-book, não o e-book, a palavra do e-book, né, você tá falando do e-book, mas criança tem mais tablet do que e-book, né, o e-book para adulto, para jovem, funciona. Para criança, você vê se mesmo o e-book para criança sempre tem alguma interação, tem alguma música, tem algum barulhinho e tudo mais. E, normalmente o pai vai pro tablet, mostra um texto no tablet e esse texto normalmente faz hiperlinks, eles vão embora. Então, eu acho que isso distrai a criança do texto e do contato dela com quem está, né, ao seu redor. É um ruído. Né? O Olavo Bilac tem uma frase bem antiga de um livro, nossa, puxando o Olavo Bilac, meu Deus, mas eu lembrei dele agora, que ele fala assim que a escassez de luz favorece o sonho. Ele estava falando na época que a luz começou a surgir, né? Então, a escassez de luz favorece o sonho. O tablet, principalmente, é luz pura. Então, o sonho está tudo lá feito. Ruído, aceleração, angústia, ansiedade, eles ficam lá brincando, eles estão brincando com aquilo. O livro é o silêncio. A criança ouve o próprio coração. A criança consegue ouvir sua própria cabeça. A luz quem produz não é a tela. No livro, quem produz a luz é você. Ele lê e a luz é produzida internamente. O pai e a mãe, eu nunca vi essa cena. Pai e mãe, por exemplo, em restaurante, que virou uma praga isso, né, Pedro? Pôr a criança com tablet em restaurante, criança pequena, bebês, pais, não façam isso. Não façam isso. Né? Deixa o menino de 2 anos, 1 ano, senta desde do aperitivo, do couvert até o final, com o celular ou com o tablet, pondo lá. Quer dizer, o livro pede relação. O tablet não pede relação. Para criança pequena, a gente está falando aqui, então. O livro de papel faz com que a gente fique grudado com os nossos filhos, que a gente converse com eles. Isso acontece na minha casa. As minhas filhas usam tablet. Eu tenho tablet. A gente usa lá em família. Mas a gente põe tempo para isso. Tem os tempos para fazer isso. Se você deixar, você com 4 horas. Não vai ficar 4 horas. Tem um tempo. Terminou livro. Terminou música. Terminou, vai brincar. Real, a vida real. Restaurante, jamais. Jamais. Pai e mãe reclamam que não tem tempo, que trabalha 18 horas por dia. Sai final de semana com os filhos, olha para o seu filho. Olha para o seu filho, troca com ele. Né? É o momento de falar, de tentar lá, não enfiar ele de novo no tablet. Então, livro para mim, para criança, papel. Quando eles crescem, acho que o problema eles já estão com o livro já inseridos, pode ler seu e-book, acho que não tem problema nenhum. Os jovens, tá lá, é o texto que está lá. É um texto, não precisa ter a questão da ilustração, do barulho. Eu sei que é um tema polêmico, mas hoje eu penso assim, pode ser que eu mude, né? Infelizmente o nosso tempo acabou. Vamos fazer um jogo rápido para encerrar. Peço que me diga um personagem. Sócrates, não do Corinthians, que eu gostava também, mas o filósofo, que nunca escreveu uma linha. Na verdade, quem escreveu, né, a história do Sócrates, alguns escreveram Platão, Xenofonte, por exemplo, mas acho a vida do Sócrates espetacular, inspiradora. E eu leio muitas e muitas coisas sobre o Sócrates. Gosto demais. Um título. É um livro que eu li na minha adolescência, me marcou profundamente, que um autor, né, leio tudo que ele parou de lançar, mas gosto muito dele. Talvez os maiores autores vivos contemporâneos, que é o Complexo de Portnoy, do Philip Roth, que eu adoro. Uma aspas. Uma aspas. Eu gosto muito de filosofia, né? Falei do Sócrates, então é uma fala do Kant, Immanuel Kant, que ele diz assim, o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Ilan Breman, muitíssimo obrigado pelo gostoso bate-papo. Eu que agradeço. Valeu. Valeu. Obrigado.
vendo? Estão falando, não estão ouvindo, as pessoas não ouvem mais. Mas a briga é feia, a briga é muito feia. É impressionante, mas vamos à luta, continuamos a luta. Com certeza. Os Estados Unidos tem eu essa... tenho roubo, claro, no Brasil, vai fazer é. caindo. Os editores me dizem.